Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu Balanço Geral Manhã aqui na tela da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, Organizações Walter Franco. E olha, chegamos, meu povo! Quinta-feira, 21 de abril de 2022, feriado nacional, meu povo, dia de Tiradentes. Eu peço a sua companhia comigo das 6h30 da manhã até as 8 horas, com as cobranças das comunidades, as informações que influenciam no seu início de dia. Bom dia, Arthur Dávila comigo na câmera 2, DJ Scooby comigo na câmera 1. Bom dia, Diógenes Rodrigues, nosso contra-regra nos bastidores. Bom dia, nossa diretora de imagem, Ju, nosso operador de áudio mais amado do Brasil, Coxinha, que solta a musiquinha do Balanço Geral. A musiquinha que desperta todo o Sergipe nas primeiras horas da manhã. Eu tô que tô legal. De manhã você põe aqui no Balanço Geral. Bom dia, Foquinha, nosso operador de áudio. Bom dia, Léo no Master. Bom dia aos nossos editores competentes e dedicados, Cleilson Lima e Cláudio Rocha, todos que fazem a Central Atalaia de Jornalismo. E chegamos, meu povo, notícia e diversão aqui no BG. Estamos também pelo Facebook do Portal 8 e no canal do YouTube da TV Atalaia. Por lá, já somos juntos mais de 640 mil inscritos. Então, um grande beijo para todos vocês que já estão conectados com a gente pelo YouTube. Começamos esse novo dia, como eu sempre digo, novo dia, nova força, nova oportunidade. Obrigado por sua companhia e sua audiência na hora do cafezinho da manhã. Acompanhe agora o que é notícia nesta quinta-feira. Fiscalização nos presídios. O uso do Boriscan tem ajudado a reduzir a entrada de drogas nas unidades prisionais. A nossa equipe acompanhou de perto o trabalho de fiscalização com alta tecnologia realizado. A nossa equipe acompanhou de perto o trabalho de alta tecnologia realizado constantemente. Insegurança, crescimento no número de assaltos em ônibus do transporte intermunicipal tem assustado os usuários. Cuidado com o leão, prazo final para a declaração do imposto de renda termina no final do mês de maio. E hoje é quinta-feira, é dia do quadro É o Bicho. Nós vamos mostrar o trabalho realizado pelo Projeto Tamar para a preservação das tartarugas marinhas. E também vamos mostrar a participação dos telespectadores. No esporte, a prática do stand-up paddle tem crescido cada vez mais aqui no estado. Acorde cedinho e tome seu cafezinho da manhã com a gente. O Balanço Geral Manhã já está no ar. E olha, noticiamos por muitas vezes aqui no Balanço Geral que cresceu o número de prisões de pessoas tentando entrar com drogas em unidades prisionais do estado. O que chama a atenção é que na maioria dos casos, mulheres estão agindo a mando dos seus companheiros que estão lá presos. Com exclusividade, uma das nossas equipes de reportagens aqui da TV Atalaia foi até uma unidade prisional para entender como funciona a fiscalização do Boriscan, um aparelho de alta tecnologia, de alta definição, que inibe a entrada de drogas nos presídios. Vamos acompanhar, põe aí na tela do BG. Nos 3 primeiros meses do ano, 53 visitantes foram flagrados tentando entrar com materiais ilícitos dentro das unidades prisionais do estado. O número foi divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor. Desse total, 34 ocorreram no Complexo Penitenciário Dr. Manuel Carvalho Neto, Copencan. 12 no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, Compajaf. Um caso na cadeia pública de Estância, 5 na cadeia pública de Areia Branca e mais um no presídio semiaberto de Areia Branca. Os dados não incluem o mês de abril, mas já é possível dizer que este número deverá crescer. Só na primeira semana do mês, 2 mulheres tentaram acessar o Compajaf com materiais ilícitos. No primeiro caso, uma mulher tentava entrar na unidade com uma substância semelhante à cocaína, Durepox, cola e 2 cartas de um grupo criminoso. No outro caso, uma idosa tentava entrar com uma substância semelhante à maconha. Todas estas apreensões tornaram-se possíveis graças a um equipamento chamado Boriscan, que é utilizado em Sergipe desde 2017. Nós optamos pela aquisição dos Boriscans, dual view, que são equipamentos de alta tecnologia e que são encarregados para substituir o que tanto se pedia, que era acabar com a revista vexatória. A implementação dos Boriscans representa o fim dessa revista
e a garantia da integridade, da manutenção, da intimidade dos visitantes. Mas você sabe o que é o Boriscan? Nós fomos ao Compajaf para conhecê-lo. Muito bem, chegou a hora da nossa entrada aqui no Compajaf. A nossa entrada já está liberada pela assessoria. Tudo muito protegido aqui. O Jânio, é isso, está nos recebendo. Jânio, obrigado. Aqui na portaria é o momento da identificação, né, companheiro? Isso. O que é que vocês precisam? A gente precisa dos pertences pessoais, celulares e acessórios. Todos eles ficam aqui lacrado, identificado. E em seguida, ao terminar a sua visita, você resgata aqui com a gente. Então eu vou deixar tudo com você? Isso, tudo. É um procedimento padrão, é para todo mundo que entra na unidade? Para todos. Identificado, com documento e pertences todos retidos aqui. Agora vocês vão lacrar? Isso, vamos lacrar e vamos dar um documento atestando que seria sua bolsa. Perfeito, esse procedimento é muito importante, né? Isso, é importante para que evite que nada de ilícito entre na unidade. Pronto, material guardado aqui dentro desse envelope, agora tudo certo. Não, agora tem a outra etapa que seria a passagem do detector de metais e entregar um crachá para identificar. O senhor vai vir aqui? É isso? Então, por favor, vamos lá. Detector de metais, eu vou entregar o microfone aqui ao nosso assistente para não dar nenhuma interferência. Agora eu estou liberado. Está liberado. Posso ir lá então? Sim. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, nós estamos já dentro da unidade e quem vai nos acompanhar nesse tour aqui pelo Compajaf é a Carla Raquel, ela que é policial penal. Carla, obrigado por nos receber. É você que vai nos acompanhar aqui. Sim, vamos acompanhar até o Boriscan, que é onde as visitantes passam, para a gente ver se tem algum objeto que não possa adentrar a unidade prisional. Bem, então vamos lá, né? Vamos lá. Bom, a gente está chegando aqui. Essa, Carla, me parece então que é a sala do Boriscan. Sim, aqui é o aparelho de Boriscan, onde a gente passa aqui na esteira. As visitantes, todas aqui passam na esteira do Boriscan. E a gente observa aqui dentro onde fica o monitor. Perfeito. O interessante é que o Boriscan, ele consegue identificar tudo que estiver no corpo da pessoa, ou na parte externa da roupa, ou até mesmo dentro do corpo. Sim, tudo que for corpo estranho, diferente do seu corpo, a gente consegue observar. Objetos metálicos, drogas, bala, até bala a gente vê no bolso. A gente observa, tem uma bala aqui no bolso, bala para comer, né? Sim, sim. O doce, no caso? Sim, um doce, A gente consegue observar tudo aqui, a gente consegue, tanto fora como dentro do corpo, a gente consegue ver. Então, plástico, metal, só para ficar claro, vidro também, todos esses materiais são identificados pelo Boriscan? Identificados pelo Boriscan, são identificados. Impressionante, né? Impressionante. E você vai mostrar para a gente como funciona? Vamos mostrar, vamos sim, vamos lá. Muito bem, chegou a hora então de testar este equipamento aqui. Nós teremos uma demonstração. A Carla estava me explicando o seguinte, que quem chega aqui sobe nessa esteira, né, Carla? Exatamente. Todas as visitantes passam, homens ou mulheres, passam. A gente tem o cuidado de quem está passando no sexo masculino, quem opera o Boriscan é um homem, e a mulher que passa também, quem opera é uma mulher. Então, todos passam e a gente observa no monitor, e se caso tenha algo estranho ao corpo, a gente para ela, a pessoa, um homem ou a mulher. É importante frisar o seguinte, o maior número de apreensões que vocês têm realizado aqui de objetos que são ilegais ou não permitidos dentro da unidade são de apreensões em pessoas do sexo feminino, né? São mais mulheres, né? Do sexo feminino. Na maioria das vezes estão na região anal ou no estômago, às vezes elas engolem também o objeto.
E aí o equipamento, ele tem a capacidade de fazer toda essa identificação? Sim, tanto na região pélvica e anal como no estômago, a gente consegue ver tudo. Na parte dos pés até a cabeça a gente consegue ver tudo. Inclusive, se tiver amarração no cabelo, a gente vê também. E caso a mulher que esteja passando por aqui tenha algo dentro do corpo dela, que vocês precisam averiguar, como é que vocês procedem depois? A gente intercepta, porque o objetivo da gente é que não entre nenhum objeto ilícito dentro da unidade. E aí vocês vão para a revista pessoal, física ou não? Como é que funciona? É mais uma situação de que a pessoa tem que se voluntariar e entregar? Como é que funciona? Explique para a gente entender. Então, a gente tem uma portaria que rege essas situações, é a portaria 305 da Secretaria de Justiça de 2018. E ela diz que a gente tem que encaminhar ao órgão, que é o IML. Eles que fazem a realização dessa retirada do objeto. Pode ser encaminhada até ao USE, para que realizem a retirada. Perfeito, então nós vamos ao exemplo, vamos pedir ajuda aqui do nosso assistente Cláudio. Fica aqui no meio, Cláudio, por favor. O Cláudio é o nosso assistente. De frente para mim, Cláudio, aqui. Dê um oi para todo mundo. Cláudio, você vai topar para sair no Boriscan? Tranquilo, vamos topar. Vamos nessa. Muito bem. Pode ser, né, Carla? Ele pode? Sim, com certeza. Pode sim, tranquilo. Então fechou. Vamos fazer o teste aqui com o Cláudio, nosso assistente, e ver como é que ele vai aparecer lá dentro. O Cláudio, ele já foi escaneado, a gente tem a imagem aqui. E, Carla, eu queria que você me explicasse o que é que essa imagem representa, né? Explicasse como é que funciona a interpretação da imagem que vocês fazem aqui. Sim, aqui ele mostra o corpo inteiro dele, dos pés à cabeça. E a gente observa que tem objetos metálicos. Aqui o crachá dele, que ele entrou como um objeto metálico, o cinto e até o feixe da calça, a gente consegue observar. Mas nada fora do comum, nada de objeto estranho do que foi dito aqui, metálico. Se ele, por exemplo, estivesse com algo escondido por baixo da calça, na região da cintura, ou até dentro do corpo, qualquer lugar, vocês conseguiriam encontrar? Sim, a gente consegue. A gente tem vários filtros aqui e a gente utiliza e vai observando se consegue identificar qualquer objeto que seja estranho. Ou seja, se houvesse dúvida em alguma região, alguma coisa que pareceu estranha, vocês ainda teriam como filtrar e buscar mais detalhes ainda? Sim, conseguimos ver sim. Temos esses vários filtros que a gente consegue fazer com que ajude, né, a visualizar melhor as imagens. Para quem vem fazer uma visita aqui, é que venha com roupas mais leves, de tecido sem botão, sem zíper. Essa é a recomendação? A recomendação é que venha com uma calça tactel, com elástico ou cordão, para que não tenha nenhum metal. E as mulheres também, de saia, de camisas mais soltas ou vestidos. Bom, chegando ao final de nossa visita, já estamos na área externa da unidade. A gente observa aqui portões, né, grades. Carla, é importante frisar que esta é uma unidade de segurança máxima, né? Sim, é uma unidade de segurança máxima localizada aqui no Santa Maria. Atualmente temos 520 internos, hoje contabilizamos, e normalmente a gente recebe aqui de visitas por semana 420 visitantes. É muita coisa, né? Sim, muita coisa. Vocês dão conta disso tudo? Sim, damos, porque por dia é mais ou menos uns 120 visitantes. Entendi. E aí todas essas pessoas que chegam para visitar passam por todo aquele procedimento que você mostrou? Todas as 120 que chegam passam no Boriscan, todas. É um trabalho exaustivo, mas importante, né? Sim, importantíssimo, para que não entre nada de ilícito dentro da nossa unidade. Essas prisões, elas são fruto dos investimentos realizados pela gestão da Secretaria de Justiça e também pela eficiência dos policiais penais que vem aprimorando cada vez mais o trabalho de revista, utilizando a tecnologia em detrimento da revista vexatória que anteriormente era realizada. E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre a insegurança dentro do transporte coletivo. É uma queixa frequente, a população sempre denuncia a falta de segurança, muita gente à mercê da ação dos bandidos, principalmente no transporte intermunicipal. E olha, uma onda de assaltos vem assustando os passageiros e o que precisam viajar
para o interior ou vir para a capital. A população clama por mais segurança. Põe aí na tela do BG. O medo e a insegurança andam lado a lado de quem precisa utilizar o transporte intermunicipal. Na rodoviária Luiz Garcia, o que não falta são relatos de passageiros que já foram vítimas de assalto. É um sentimento de insegurança, né, de frustração perante tudo que a gente vive. A gente tenta viver num ambiente de segurança, mas infelizmente o Estado não proporciona isso pra gente. Muito medo. É de muito medo. Tenho medo de assalto, entendeu? A pessoa vem por Deus mesmo, Deus na frente da gente, entendeu? Porque, meu filho, a segurança está zero. O caso mais recente foi registrado no último dia 4 de abril em um micro-ônibus que fazia a linha Aracaju-Itapuranga. Foram momentos de terror sobre a mira de um escopeta que o motorista e todos os ocupantes viveram. Nas imagens das câmeras de segurança do veículo, é possível perceber que uma senhora passa mal ao vivenciar o assalto, praticado por uma dupla de assaltantes. Em Aracaju, transporte coletivo municipal, a violência também tem feito vítimas. Uma passageira foi baleada durante um assalto a ônibus que fazia a linha Bugio-Atalaia. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, CETRANSP, nos 3 primeiros meses de 2022, o transporte público registrou uma redução de 94,8% na capital, quando comparado com 2016. Entre janeiro e março, o setor de transporte público coletivo teve 27 ocorrências, sendo que em 2016, no mesmo período, foram 519. O sindicato explica que a união estratégica com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, a Polícia Militar e Civil, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, a Guarda Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários segue dando grandes resultados. Para o especialista em segurança pública, Coronel Maurício Yunes, é preciso cautela na hora de utilizar o transporte público. De um tempo para cá, deixaram de ser como alvos os ônibus propriamente dito e passaram a ser os passageiros. Com isso, a exposição dessas pessoas que transitam no serviço público coletivo de ônibus é algo que preocupa bastante a sociedade, principalmente no sentido de que possam perder as suas vidas. Neste sentido, é sempre bom que as pessoas estejam com algumas cautelas, como, por exemplo, não permanecer com seus objetos, celulares, relógios, algum objeto que possa chamar a atenção. No mais, precisamos compreender também a necessidade da presença do Estado, no sentido de realizar operações em pontos alternados, no sentido de coibir esse tipo de assalto. A reação nunca será a melhor alternativa. Sempre que for anunciado o assalto, entregue todo o material, pois é colocar a sua vida em risco. E olha, eu quero lembrar que aqui pelo WhatsApp do BG você pode interagir pelo 996520105. Esse é o canal da nossa interatividade em tempo real. Você fala comigo, conta pra mim de onde está acompanhando o Balanço Geral, traz a sua denúncia, o seu questionamento, a sua cobrança. E eu quero mandar um grande beijo para a telespectadora Dona Amélia Santos, ela que está ligadinha no povoado Tabuleirinho, em Poço Redondo. Muito obrigada. Todos os dias ela conta pra mim que acorda bem cedinho e acompanha a gente. Também traz a sua cobrança, a sua denúncia constantemente. Nós levamos essas cobranças aí do interior do estado para as autoridades. Mandar um grande beijo também para Gil do Pernambucano. Esse telespectador é fiel, todos os dias nos liga, falando que está ligadinho aqui no Balanço Geral. Muito obrigada pela audiência. Agora nós vamos para o intervalo. No retorno temos mais informação para você nessa manhã de quinta-feira. Já, já.
prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina no dia 31 de maio. Muita gente ainda está em débito com o Leão e tem dúvida de como realizar esse processo. A nossa equipe conversou com um especialista para ajudar você de casa a ficar bem esclarecido e não ficar em dívida com o Leão. Félix é funcionário público e já adiantou toda a documentação necessária para a declaração do imposto de renda. Fui pegando passo a passo esses documentos, né? Leva um tempo, dependendo do número de documentos que você tem que pegar, né? Então, para nós, ele passou há algum tempo já para mim. Faz um mês que ele passou para mim, quando eu consultei, e aí hoje eu vim trazer os documentos todos. Faltando pouco mais de um mês para o prazo final para o contribuinte acertar as contas com o Leão, a movimentação tem sido intensa nos escritórios de contabilidade. No início de março, tivemos assim, uma procura bastante razoável. No início de abril, por força dessa prorrogação, diminuiu mais a quantidade de contribuintes à procura para fazer sua declaração de imposto de renda, mas agora no finalzinho de abril, realmente a procura está sendo muito grande, os contribuintes agora estão correndo para poder fazer a entrega de sua declaração, uma vez que muitos que vão fazer a entrega têm imposto a restituir e estão preocupados em receber sua restituição de sua declaração de imposto de renda. Vale lembrar que o calendário de restituição não foi alterado, as alterações apenas são para a entrega da declaração do imposto de renda e do pagamento da primeira cota ou cota única da declaração do imposto de renda, que irá vencer no próximo mês. Mas o calendário de restituição ainda continua o mesmo. O primeiro lote de restituição sairá agora no mês de maio, terminando no mês de setembro. Mesmo com a prorrogação do prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda no próximo dia 31 de maio, os profissionais alertam os contribuintes sobre a importância de não deixar para a última hora. A gente sempre aconselha aos nossos clientes que façam um checklist, façam um levantamento de toda a documentação necessária para que possa fazer sua declaração do imposto de renda. Não deixe para a última hora, que tudo pode acontecer, a falta de algum documento e a ausência de um documento desse na declaração do imposto de renda vai fazer com que o contribuinte tenha que fazer uma declaração retificadora, corrigir a sua declaração de imposto de renda. Então não deixe para a última hora, faz logo esse checklist, faz a entrega de sua declaração, mesmo que ele tenha imposto a pagar na sua declaração, mesmo ele fazendo agora neste mês de abril o DARF da cota única ou da primeira parcela do imposto de renda, terá como vencimento o final de maio. Então se antecipa, o prazo passa rapidinho, daqui a pouco estaremos no final de maio e o contribuinte que não fizer a entrega de sua declaração pagará uma multa mínima no valor de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Além da Receita Federal alterar o prazo final para a declaração, o órgão federal também prorrogou a data para o contribuinte que vai necessitar realizar o pagamento do imposto de renda. Sempre um dos riscos é esse, Primeiro fazer esse checklist, não deixar para a última hora, porque ali no corre-corre, no último dia de entrega, um exemplo, ele pode acabar se equivocando, esquecendo de entregar alguma documentação e sua declaração depois cair em malha. Mas aí eu consigo fazer a correção? Consegue. Vai lá, acompanha o processamento da sua declaração do imposto de renda, verifica qual foi a pendência e faz logo de imediato a sua declaração retificadora, corrigindo ou informando aquele documento que deixou de ser colocado na sua declaração do imposto de renda. Mesmo com as alterações nos prazos, o cronograma para a restituição continua o mesmo. A declaração do imposto de renda ela teve uma alteração agora no seu prazo de entrega, estava vencendo agora dia 29 de abril, mas a Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega, que será agora para o final de maio. E como você bem explicou, realmente o prazo já está correndo e já adentramos no mês de maio e vai se encerrar o prazo para a entrega da declaração. Agora o assunto é economia. A inflação está em alta no Brasil. Muita gente está com dificuldade de colocar as contas em dia. Mas afinal, o que é inflação? E há algo que possa ser feito para diminuir esses impactos no bolso? O consumidor tem alternativa? Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o economista Fernando Carvalho, que está conectado com a gente via Skype. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigada pela conexão com a gente. Bem-vindo ao Balanço Geral Amanhã. Bem-vindo à TV Atalaia. Não se fala em outra coisa, as pessoas têm sentido bastante no bolso, em tudo que fazem, em tudo que compram, em todo serviço que contratam. A inflação acaba se refletindo na vida de nós brasileiros. Explique um pouquinho, trocando em miúdos, de que maneira a inflação afeta nos preços dos produtos e dos serviços. Bom dia. Bom dia, Camille. Veja, a
A inflação ela vai estar presente em todos os preços e insumos da cadeia produtiva. O Brasil, há 2 anos consecutivos, vem estourando a meta da inflação, ou seja, aquela meta estabelecida no início do ano pelo Banco Central. Ano passado, a meta era algo em torno de 5%, e nós ultrapassamos os 10%. O que significa inflação? Inflação é aquele acréscimo ou aumento nos preços, né, medidos principalmente pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e que esses preços são afetados pelos aumentos das commodities, dos insumos. Por exemplo, aqui no Brasil, o aumento de combustível, que está presente em toda a cadeia produtiva. Esse impacto dos combustíveis, do aumento dos seus preços, ele vai para toda a cadeia. Vai para alimentação, vestuário, ou seja, tudo aquilo que o consumidor utiliza no seu dia a dia. Alta do petróleo, energia elétrica, todos esses preços são repassados para os demais setores da economia e esse impacto chega no bolso do consumidor. Uhum. Nesse momento atualmente, como você classificaria esse momento? É um momento difícil para a maioria dos consumidores, principalmente para aquelas famílias que vivem de um salário mínimo ou até aquela família de classe média que tem uma renda familiar em algo em torno de R$2.000, R$3.000. Está difícil o cenário? Está difícil, Camila. Está difícil principalmente para o trabalhador que convive com um salário mínimo, 2 salários mínimos mensal. Mas, obviamente, esse impacto também ele chega no empresário, chega no investidor. Só para você ter uma ideia, esse ano, mais uma vez, o Banco Central, através do Boletim Focus, tem uma expectativa de quase 98% de estouro da meta da inflação, que estava em torno de 3,5% e pode ultrapassar os 7%. Estimativa de crescimento do PIB, no melhor cenário, de 1,6%. E no pior cenário, uma queda de 2%. Ou seja, a expectativa para a economia em 2022 no Brasil não é nada boa. Sem falar que o Brasil está utilizando da política monetária de utilização do aumento da taxa Selic, que hoje já está em 11,75%. E esse impacto também chega no consumidor, porque como ela é a taxa básica de juros da economia, isso vai afetar a taxa de juros de cartão de crédito, de financiamento, ou seja, vai dificultar o acesso ao crédito e, consequentemente, ao consumo. Quando você fala na queda do PIB, de que maneira uma queda de PIB, por exemplo, aqui em Sergipe, vai influenciar no estilo de vida das pessoas, no poder de compra das pessoas? Veja, o PIB é tudo aquilo que é produzido no país, nos estados, durante um ano. Se há uma queda no PIB, ou seja, há uma queda na produção interna e, consequentemente, no consumo, como também na arrecadação dos estados e municípios. Então, é um dado preocupante que a gente tem que estar atento. Quais são os principais setores que podem trazer uma melhora até o final deste ano, que podem, digamos assim, promover algum tipo de alívio para a sociedade de maneira geral? Tem setores que a situação fica mais estável, digamos assim? Há alguns setores que apresentam melhoras e que vêm segurando não só nossa balança comercial, como nossa produção interna, né, que é o agronegócio. Porém, agora com a crise no leste europeu, essa dificuldade de acessar insumos, ou seja, de fertilizantes aqui no Brasil, possa ser que venha atrapalhar ainda esse ano ou ano que vem a produção agrícola brasileira. Então, o agronegócio é quem vem segurando esse crescimento do PIB, porém, há um cenário de incerteza aí por conta desse conflito no leste europeu. Então, o grande desafio é o acesso a fertilizantes? Isso. Os principais exportadores para o Brasil de fertilizantes é justamente a Rússia e uma parte também vem da Ucrânia. Nós produzimos aqui internamente no Brasil, mas não o suficiente para a nossa demanda interna. Então, é um dado preocupante. A indústria brasileira, o agronegócio, tem que estar atento para esse momento. As famílias, de maneira geral, têm sentido dificuldade de fechar as contas em todo final do mês. Qual seria a orientação para essas famílias nesse momento? É aquilo que a gente chama de escolhas. É fazer escolhas agora e ver suas prioridades. Nós temos taxas de impostos, pagamento de dívidas, mas principalmente, né, a manutenção básica de uma família com alimentação e vestuário. Então, é fazer suas contas da economia doméstica, ver aquilo que é prioridade, diretamente que vai afetar a vida desse consumidor, dessa família, e vai ter que abrir mão de algumas coisas, principalmente aquilo que a gente quer chamado de luxo ou que pode ser deixado para depois. A gente já tinha comentado isso no início da nossa conversa, mas é importante frisar que aquelas famílias que sobrevivem com apenas um salário mínimo são as que mais sofrem, né? Isso. Esse impacto chega diretamente a eles, principalmente na alimentação, no aumento da cesta básica, e o que sobra aí para pagamento de aluguel, se não tem casa própria, ou até para manutenção da sua própria casa própria, é muito pouco. Então, é bom ficar atento e fazer sua...
Fernando Carvalho, a gente quer agradecer a sua participação aqui, torcemos aí para que realmente haja recuperação, né, para a nossa economia, que haja uma recuperação do PIB ao invés da queda, para que as famílias possam respirar, né, no decorrer aí dos próximos meses, embora as perspectivas não sejam boas, infelizmente, né? Bom dia. Bom dia também, Deus agradeço. Obrigada e até a próxima. E agora vamos ao recadinho do nosso parceiro Piaf. Põe na tela do BG. Nós nunca sabemos a hora que vamos nos despedir de entes queridos. E nós não estamos e nunca estaremos preparados para esse tipo de perda. Para amenizar um pouco essa dor e muitas preocupações que aparecem neste momento, é necessário fazer o Plano Piaf. Sim, ter o auxílio de um agente preparado e experiente para ajudar a família neste momento é fundamental, além de não se preocupar com os custos e organização do funeral. O sucesso do Piaf não acontece por acaso. São mais de 26 anos com uma equipe que trabalha arduamente, 24 horas por dia, cuidando bem de quem você ama com a qualidade que você precisa pelo preço que pode pagar. Não deixe despesas, deixe boas recordações. Plano Piaf. Com você em todos os momentos. E olha, no último dia 19 foi comemorado o Dia do Exército. A data surgiu em memória à Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. A nossa equipe conversou com o comandante do 28º Batalhão de Caçadores para falar mais sobre a data e o papel importante do Exército Brasileiro. Exatamente, no último dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Exército. Sabe que o Exército é muito importante para a população e presta um serviço de extrema qualidade à população como um todo. Por isso, nesse momento, nós estamos aqui com o Tenente Coronel Leandro César, aqui do 28º Batalhão de Caçadores, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse dia. É um dia muito especial, né, onde nós comemoramos 374 anos de existência do nosso Exército Brasileiro. Um exército que nasceu, teve suas origens na primeira Batalha de Guararapes, ainda em 1648. A oportunidade em que o branco, o negro e o índio se uniram contra o invasor que naquele momento estava em nosso território. Então é um exército que desde aquela época vem se mostrando coeso, uma coesão forte dos seus integrantes, um exército que conta com os maiores índices de credibilidade junto à sociedade, um exército que vem buscando a cada vez mais incrementar a sua parte operacional e o que eu julgo mais importante, um exército que está integrado com a sociedade brasileira, com a sociedade sergipana. E a gente sempre diz que a história do nosso exército, ela é construída junto com a sociedade. E de certa forma essa história, ela se confunde com a própria história da nossa nação brasileira. De forma que o 19 de abril é um dia muito especial, não só para o Exército Brasileiro, mas como também para toda a nossa nação brasileira. Tenente Coronel, ainda em relação a essa batalha do Guararapes, você poderia discorrer um pouquinho como foi realizada essa batalha na época? Essa batalha, na época que foi realizada, ela contou com essa força que nasceu ali, um sentimento, a origem do nosso patriotismo. Então foi esse sentimento do povo brasileiro, na verdade o povo luso-brasileiro da época, que formou essa união dos povos, a união de crenças, e conseguiu, com essa força da união, essa força da integração, esse surgimento do sentimento patriótico, conseguir derrotar e expulsar o inimigo que estava em nossas terras. Nascia ali o nosso Exército Brasileiro. Do passado para o presente, como hoje o Exército continua atuando de forma intensa ao bem da sociedade brasileira? O Exército Brasileiro, desde aquela época, ele continua. Hoje nós vemos o nosso Exército espalhado em todos os rincões do nosso território nacional. E continuamos aí com a nossa missão constitucional de defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais, da garantia da lei e da ordem, bem como de ações subsidiárias, que essas ações são aquelas mais voltadas para o desenvolvimento nacional. A exemplo da recente operação Covid-19, onde estivemos juntos com a população enfrentando esse mal que acometeu a humanidade e também o nosso país. Outro exemplo característico do tipo de operações subsidiárias, temos a Operação Carro-Pipa, que nós estamos coordenando esse apoio à população do semiárido, essa questão da seca e levando água nos mais diversos rincões aqui do nosso Nordeste. Então,
eu só ratifico a importância do Exército Brasileiro e essa integração que existe com a sociedade, que é muito importante. Muito obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? Por nada, eu que agradeço essa oportunidade. Então tá aí o 28º Batalhão, aqui o Tenente-Coronel do 28º Batalhão, trazendo essas informações muito preciosas para a gente sobre a importância do Dia do Exército para toda a comunidade brasileira. É com vocês no estúdio. E olha, hoje eu comentei no programa que é feriado, Joaquim José da Silva Xavier. Hoje o feriado em alusão a ele. Você lembra bem quem foi esse homem? O feriado é para relembrar a história dele, mais conhecido como Tiradentes, né? Conhecido por liderar a conspiração separatista denominada Inconfidência Mineira. Na época, este homem foi preso, julgado, enforcado publicamente. Em Aracaju, um conjunto carrega esse nome. Nós vamos buscar e saber o motivo, entender mais sobre essa parte da nossa cidade. De rua em rua, as casas são bem tradicionais, com aquele jeitinho aracajuano. O conjunto Tiradentes, no bairro Novo Paraíso, que fica situado na zona oeste de Aracaju, ao longo do tempo recebeu famílias, casas, comércio, uma série de características que só se via na região central da capital. E olha, nos últimos anos, muita coisa mudou. A localidade se originou em meados da década de 70, com 249 lotes e ocupando área de 85 mil metros quadrados. Antes lá só tinha um grande matagal e nenhuma pavimentação, como disse o Raimundo, um dos moradores mais antigos da região. Aí era um matagal era horrível aqui, triste. Não tinha calçamento, era no barro puro, aqui dava até atoleiro aí, o caminhão acordava dele. Um barulho de caminhão atolado aí, ó, não era fácil não, viu? O conjunto Tiradentes foi fundado em um tipo de zona, onde haviam apenas polícias sergipanas instaladas, como se fosse um complexo. Seu Raimundo era sargento e também veio nessa tropa. Ele é natural de Porto da Folha, mas servia em Gararu. E foi em 1974 que foi transferido para Aracaju e escolheu o conjunto para morar, onde vive até hoje. Eu acho um lugar pacato, um pessoal humilde, sabe? Ninguém vê agarrar nem briga, mas estou satisfeito de morar aqui, graças a Deus. Foi lá onde Leila cresceu. Para ela, o auge do desenvolvimento foi a construção da praça, que já foi palco de muitos shows e campeonatos. A inauguração da praça que foi com Sidney Magal. É marcante, eu nunca esqueço. Tinha a pista de patins, que todo mundo andava aqui de patins. Era bom demais. Essa é a Praça Ronaldo Calumbi, aqui no conjunto Tiradentes. A última reforma aconteceu em 2008, mas antes mesmo disso acontecer, a praça já aguardava alguns aspectos que ficaram eternizados aqui na localidade. A exemplo dessa Pedra do Amor. É como se fosse um ponto de encontro para os casais que chegam até aqui, acabam se sentando e trocando afeto. Símbolos que ficaram na memória da população. Mesmo reformando a praça, botaram ela ali e hoje em dia serve para os casais. Faustinho, né? Sentar e ficar namorando, é. No centro da praça tem uma igreja, administrada pela Capelania Militar e que tem muita história ao longo desses 16 anos de fundação. A igreja de São Sebastião foi cedida pelo arcebispo de Aracaju para a administração por 10 anos, ou o tempo que houver capelão, para ser administrada pela Polícia Militar. Então, eu como capelão, sou, como diria, o pároco dessa igreja de São Sebastião. Como capela da PM, as missas, batizados, alguns casamentos são realizados aqui. Mas também eu, como capelão, dou assistência à comunidade local. Pois é, a história de Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes como é conhecido, virou nome de cédulas de dinheiro, ruas, avenidas e até um conjunto.
Tiradentes foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte, no dia 21 de abril de 1792. Com esse ato de bravura e jeito que foi morto, ele foi escolhido pelo caráter de sua condenação, sendo considerado um herói nacional. O local antes era bem limitado, poucas pessoas e a região com muitos déficits. Com o passar dos anos, os órgãos municipais começaram a dar uma nova cara à região, construindo praças, asfaltando ruas e melhorando a qualidade de vida da comunidade. Quem viu o bairro antes e olha como está hoje, percebe o quanto mudou. Eu cheguei só tinha a rodoviária e o João já tinha. Hoje tem tudo aí nessa área aí do governo, tem esses prédios tudo aí, Tribunal de Contas. As coisas aqui eram um pouco devagar, mas no momento está melhor, à vista o que era. E acredito que a população só tem a agradecer as melhoras que já foi feito e que precisa fazer mais ainda. Outro detalhe que também ficou na história do local são os nomes das ruas. Essa aqui, por exemplo, se chama Rua Abolição, que são períodos da história que agora também ficaram eternizados nas ruas da capital sergipana. E com o crescimento territorial e econômico do conjunto, novas oportunidades surgem para todos que moram lá. E olha, agora eu quero falar com você que gosta de começar o dia sorrindo. Isso mesmo, sorrir é bom demais. Sem dúvida alguma, sorrir nos faz mais felizes. Um sorriso aberto traz confiança, mais alegria, nos traz um trabalho mais leve, novos amigos e leva a autoestima lá pra cima. Então, para ser dono desse sorriso cheio de autoestima, cheio de autoconfiança, você precisa mais do que uma clínica. Você precisa de uma clínica completa que cuide de você e da sua família. E quando falamos em clínica completa, é claro que já vem logo à mente a Vamos Sorrir, que conta com atendimento de qualidade, profissionais especialistas, uma estrutura e tecnologia de ponta, agilidade, pontualidade no atendimento e sempre com as melhores condições de pagamento. Ou seja, fica facinho caber no seu orçamento. A Vamos Sorrir tem tudo o que você precisa. O que te faz sorrir? Vá agora mesmo até a Vamos Sorrir mais próxima de você. Lembrando que tem em Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro. Faça a sua avaliação sem compromisso. Vai lá, faça o seu orçamento. Você vai ver que vai ficar tudo ok. Se preferir, acesse o site para agendar o seu horário. E algo muito importante, ao chegar na Vamos Sorrir, avise que fui eu, Tamires France, do Balanço Geral Amanhã, quem te convidou, quem te deu essa dica incrível. Vamos sorrir, aqui o seu sorriso fica completo. Vamos para o intervalo agora, mas é bem rapidinho, continue ligado. Eu quero mandar um grande alô para o Adilson dos Santos, que está ligadinho no Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Todos os dias ele acorda cedinho para acompanhar o Balanço Geral. Muito obrigada pela audiência. Você, comunidade aí de Nossa Senhora do Socorro, você que está em todo o interior de Sergipe, a gente volta já.
E olha, hoje é quinta-feira e como você sabe, toda quinta-feira nós levamos ao ar o quadro É o Bicho. Roda a vinheta, produção. Olha, desde a década de 80 nos Estados Unidos e Europa, existe a castração pediátrica na população animal. Aqui no Brasil, por causa das características culturais e medo de protocolos anestésicos, a castração só ocorre nos animais a partir do 24º mês. Para falar sobre o assunto ao vivo, eu estou recebendo o médico veterinário e também empresário, Dr. Alexandre Góes, aqui já, ao vivo com a gente no estúdio do Balanço Geral Amanhã. Seja bem-vindo à TV Atalaia, bem-vindo à TV dos Sergipanos. Qual a diferença entre a castração pediátrica e a castração comum que a gente tem hoje no Brasil? O grande problema da castração um pouco mais tardia é o aparecimento de pode acontecer doenças, como por exemplo, e também gestação indesejada, a presença de doenças como tumores de mama, em cadelas, em cães, problema também de hipertrofia prostática nos cães. Então, quanto mais cedo a gente castrar esse animal, de preferência a gente castrá-lo antes do primeiro cio, menos probabilidade de desenvolver essas doenças, além de a gente também se preocupar com o controle populacional, transmissão de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para nós, porque se a gente atrasa muito essa castração, além dos problemas de saúde para o pet, a gente vai ter problemas também de, às vezes, reprodução indesejada, muitos animais abandonados nas ruas das cidades do Brasil, isso gerando acidentes de trânsito, causando dano tanto para a pessoa do carro, às vezes desvia de um cão na rua, bate, só se machuca, atropela o animal também se machuca, além das famosas zoonoses, que são essas doenças que os animais podem transmitir para a gente. Uhum. No caso da castração animal pediátrica em cachorrinhas, por exemplo, traz vários benefícios, como por exemplo a probabilidade de desenvolver câncer de mama em uma cachorrinha que é feita a castração pediátrica é de 0,5% apenas. Exatamente. Quando você castra a cadela, né, no caso, antes do primeiro cio, né, e a castração pediátrica contempla isso, você diminui muito a probabilidade do desenvolvimento de tumores. Em até 0,005%. 0,05% antes do primeiro cio. Uhum. Quando essa cadela é castrada depois do primeiro cio, a probabilidade já vai para, se não me engano, 16%. Não é isso? 16%. Então, assim, e se você deixa para castrar após o segundo cio, essa porcentagem aumenta mais ainda. Isso eu estou falando em cadela. Em felinos, a probabilidade de uma gata que você não castra ela muito jovem, deixa ela reproduzir ou ter mais de um cio, pode chegar até 89% de incidência de tumores. Então, assim, é muito importante a gente se conscientizar da importância da castração e, de preferência, a pediátrica. Né? Quanto mais cedo o animal é castrado, obviamente ele fica menos propício às doenças. Menos propício a desenvolver doenças, isso com certeza absoluta, com os dados que eu estou te passando, são dados de associações médicas veterinárias dos Estados Unidos e estudos feitos há décadas lá. E isso é muito importante, a gente diminui a incidência dessas doenças, além do controle populacional, como eu te falei, que é muito importante. A gente sabe aqui no Brasil e aqui em Aracaju a quantidade de animais de rua que a gente tem. E esses animais de rua são... aí a gente fica preocupado, coloca comida, aí eles se reproduzem mais ainda, e essa quantidade de animais em rua, infelizmente, vai transmitir doença entre eles e também transmitir doença para os humanos. É um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Então, a castração pediátrica é um problema de saúde pública que deve ser encarada pelo poder público com mais seriedade para que a gente possa fazer um controle populacional realmente adequado e com resultado, né? Que a gente possa mensurar resultado. Porque se você parar para ver, Tamires, a gente ouve falar de campanha de castração de animais há décadas e o número de animais na rua continua o mesmo ou maior. Exatamente por não ter um planejamento adequado, e ter técnicas adequadas. Uma política pública adequada e frequente da castração. Outra coisa, para a gente desmistificar também essa coisa, essa cultura da castração após a 24ª semana e 1 ano de idade, aquela coisa, eu quero deixar meu cãozinho ter um filhinho, eu quero esperar minha cadela ter um neném. Porque às vezes, a ninhada da maioria das vezes não é um cão só. Então nasce 4, 5, 6 e a pessoa não vai ficar com 5, 6 animais. Às vezes ela consegue adotar, alguém adota, tal.
às vezes você não tem para quem adotar, esses animais acabam indo para a rua e proliferando doença. Então a gente precisa ter um planejamento de instituição da castração pediátrica. E o que a gente precisa fazer? Treinar os jovens veterinários das universidades com essas técnicas. Existem técnicas muito interessantes de castração animal muito jovem, então a gente levar isso para os estudantes de medicina veterinária, para os veterinários já formados, trazer essas técnicas novas, técnicas novas de castração, para que a gente possa diminuir esse problema do controle populacional, né? E conseguir também minimizar as zoonoses. A gente está numa cidade litorânea, então a gente tem aqui algumas zoonoses importantes, como a leishmaniose, uma doença muito grave, que não tem cura nos animais, e em humanos também. O diagnóstico, na maioria das vezes, é muito tardio e leva a óbito as pessoas. Temos também a dirofilariose, que é outra também, uma doença também que a gente também tem uma incidência muito alta aqui no nosso município, e que também tem uma característica zoonótica. Então, assim, a gente precisa melhorar essa política pública, instalar realmente uma política pública com planejamento, com a castração pediátrica, para que a gente possa ter cães saudáveis, com um controle populacional adequado, para a gente ter uma cidade realmente do futuro. E não existe cidade do futuro sem se preocupar com a qualidade de vida geral, né? A gente fala muito em saúde única, né? É verdade. Que é meio ambiente, animais e ser humano. Se esse tripé não tiver equilibrado, a gente não tem saúde única. É verdade. É preciso, então, que o poder público se conscientize e haja uma política mais sólida, uma política pública mais sólida para resolver esse problema do crescimento da população animal. A castração que ocorre, por exemplo, nos bairros, aquelas ações esporádicas, essas ações não são suficientes, até porque os animais que estão nas ruas, muitas vezes não se tem o controle, não tem mesmo até um tutor para levar para essa castração, e são os animais em situação de rua que mais se desenvolvem e procriam. E bacana você falar nisso, que, por exemplo, a gente também apoia bastante campanhas de adoção de animais, e adotar um animal mais velho é muito mais complexo. Você adotar uma campanha, uma feira de adoção, uma campanha de adoção com animais adultos, essa adoção de animais adultos é mais complicada. E a gente precisa fazer a castração pediátrica, sim, mas tem que ter um processo. E esses animais castrados, a gente vai colocá-los para adoção. É muito mais fácil você adotar um animal jovem, já castrado, do que você pegar um animal adulto para adoção. E quando você castra adulto também, ou mais velho, a probabilidade dele já ter reproduzido, a probabilidade dela vir a desenvolver doenças, não só a fêmea como o macho. Existe também, no caso de felino, engraçado, quando você castra o felino novo, tal, melhora também, ele fica mais dócil. Mais dócil, menos arisco. Menos arisco. Então, assim, tem esse lado também do comportamento que a gente tem que avaliar também com relação à castração precoce, pediátrica, né? Na verdade é melhor falar pediátrica, e precoce pode levar ao entendimento equivocado, mas assim, e existe muita polêmica sobre a castração pediátrica vai causar problema no animal, a cadela vai se desenvolver menos, vai crescer menos. Olha, os estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa há mais de 20, 30 anos, a casuística de problemas originado pela castração pediátrica é baixíssimo, baixíssimo. Então o custo-benefício dessa castração é salutar, é válido, é pertinente. Então a gente aproveitar a audiência do Balanço Geral, agradecer a Tamires pelo convite, a TV Atalaia, porque é um momento da gente levar informação e tentar gerar conscientização na sociedade com relação a essa preocupação da castração pediátrica, e os gestores municipais, não só da capital como do interior, que estejam assistindo, ou os seus secretários, que se preocupem um pouco mais com essa causa, porque pense na saúde pública, né? A gente acabou de passar agora por uma zoonose, a Covid, né? Que a gente acredita que tenha vindo lá dos animais, e a gente viu o que isso causou de prejuízo para toda a população mundial. Então ali serviu de alerta para que a gente enxergue a medicina veterinária, e também o cuidado com os animais tem que ser bastante sério e planejado. Saúde única, animais, seres humanos e meio ambiente. Se essa turma aí não for equilibrado, a gente não consegue chegar num futuro promissor para nossos filhos, netos
e para a sociedade em geral. E é muito importante que o poder público entenda isso e possa colocar isso em pauta. A castração pediátrica precisa existir aqui no Brasil para que haja maior controle da população animal, além, claro, de toda a mudança de pensamento que deve ser iniciada já nas universidades, né? Os estudantes de medicina veterinária. Levando para os alunos essas técnicas novas de castrações minimamente invasivas, são castrações que você faz uma invasão muito pequena, são castrações rápidas, e a gente levando essas técnicas para os alunos que estão começando as matérias de clínica cirúrgica, para que a gente possa desmistificar essa cultura de se castrar animais mais velhos, esperar ter 1 ou 2 cios, como você falou, a incidência de tumores, no macho também, não é só na fêmea, os machos também costumam desenvolver hipertrofia de próstata, as fêmeas, pseudociese, que é ela mimetiza uma gravidez, aquilo tudo ali é por problemas hormonais, que com a castração, gravidez psicológica a gravidez psicológica, e com a castração a gente minimiza, a gente controla. Outra coisa, a gente tem uma doença também muito comum, que é a sarna demodésica, que quando a gente castra, a gente também equilibra ela, né? A gente consegue equilibrá-la. A própria diabetes também, a castração ajuda. Então, assim, é muito importante. Quando vocês forem ao médico veterinário de vocês, de confiança, troquem uma ideia sobre a castração, procure saber os prós e os contras. A gente está falando aqui da importância dela, e se organizem para castrar seus animais, para a gente poder ter uma sociedade mais equilibrada. E esse serviço de castração deve ser oferecido da maneira mais fácil possível. A população não deveria ter dificuldade para castrar o seu bichinho. Deve ser uma ação promovida de forma fácil, frequente e sem custo para a população. E planejada. E hoje a gente tem no Brasil inteiro vários modelos, né? Vários cases aí de castração feita através de castramóveis, como na Bahia, em São Paulo também, algumas universidades. Algumas clínicas particulares também fazem ação de castração a custos populares. Eu acredito que a castração é um papel do setor público. Acho que seria importante realmente o poder público trabalhar isso em parceria com os veterinários, com as clínicas particulares e com as universidades que nós temos instalado aqui no estado, para que a gente possa melhorar essa situação. Verdade. É urgente que o poder público adote essa política da castração pediátrica para o controle da população animal. Muito obrigada, doutor Alexandre Góes, pela participação aqui no nosso Balanço Geral com essas informações importantes. Obrigado, Tamires, a você. Obrigado à TV Atalaia, aos espectadores. Espero que a gente possa ter levado uma informação pertinente e estamos às ordens a qualquer momento para trocar mais ideias e fazermos também, quem sabe, uma mesa redonda sobre o tema, com o apoio da TV Atalaia, para que a gente possa discutir esses temas e outros de importância no setor veterinário do estado de Sergipe e do Brasil. É isso aí, muito obrigada e bom dia, bom feriado. E agora vamos à participação do telespectador no nosso quadro É o Bicho. Põe na tela. A gente começa mostrando a cadelinha Lalinha, lá do bairro Santa Maria, zona sul da capital. Vejam só, ela não perde uma edição do Balanço Geral Amanhã, fica coladinha na TV. Lalinha nasceu em novembro do ano passado e a tutora é a Silvaneide Francisco Xavier, a quem agradeço pela foto e parabéns pela lindeza que é a Lalinha. Agora veja o gatinho Kiko do município de Laranjeiras. Olha só, bem sentado no sofá e com os olhos arregalados, também ligadinho no Balanço Geral Amanhã. Um abraço à nossa telespectadora Paula Regina, que é a tutora do Kiko. E um abraço a todos aí do município de Laranjeiras. Agora veja o gatinho Neguinho, da telespectadora Rose Ferreira, lá do conjunto Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. Olha só a folga do Neguinho, apoiado no sofá, fazendo pose para foto. Que bacana. Obrigada, Rose, adorei seu gatinho, parabéns. E a nossa telespectadora Maria do Carmo também enviou a foto da cachorrinha dela, essa fofura da raça Shih Tzu, bem acomodada na caminha, fazendo pose para foto. Que lindeza! Obrigada, Maria do Carmo, e parabéns também por ter enviado a foto da sua fofura.
Agora vejam só a folga do gato Frajola no sofá de casa, tirando uma soneca e todo cheio de preguiça. Que vida boa, hein, Frajola? E quem está feliz da vida é o gatinho Beethoven, que está curtindo a casa nova, muito aconchegante por sinal, tão linda quanto esses olhos azuis do Beethoven. A tutora dessas duas fofuras é a telespectadora Priscila, do bairro Suíça, aqui em Aracaju. Um abraço, Priscila, e obrigada por sua participação. E a gente quase está encerrando esse momento de interatividade com os telespectadores. Agora, vejam essa lindeza que é a gatinha Amora, toda peluda e um olhar concentrado. Que coisa mais linda! Semana que vem tem mais o quadro É o Bicho. E olha, a ação do homem impacta na vida de várias espécies. Eu estou falando agora sobre as tartarugas marinhas que sofrem os efeitos da temperatura, os efeitos do lixo na água do mar, os efeitos da pesca, e o Projeto Tamar desenvolve um trabalho incrível para salvar essa espécie e ajudar a reprodução desses animaizinhos. As altas temperaturas podem interferir na reprodução das tartarugas. Pelo menos foi o que concluiu um estudo realizado por um grupo de pesquisadores do Projeto Tamar no Nordeste, em parceria com outras universidades brasileiras. A cada 1000 tartarugas, apenas 2 conseguem chegar à idade adulta. O desafio começa logo no nascimento, antes mesmo dos primeiros passos. As altas temperaturas refletidas na areia da praia comprometem a sobrevivência das desovas. Biólogos e técnicos perceberam que o tempo de incubação dos ninhos das tartarugas na região Nordeste é menor devido ao sol forte. Esse aparelho é colocado ao lado dos ninhos das tartarugas para medir a temperatura. De 29 a 35 graus é a faixa ideal para a eclosão dos ovos, mas os termômetros têm marcado temperaturas maiores que podem influenciar no sexo das tartarugas, com o nascimento só de fêmeas, o que futuramente pode prejudicar a reprodução desses animais. A gente sabe que acima de 33 graus a gente vai produzir o ninho quase todo de fêmeas, né? E temperaturas mais elevadas do que isso podem prejudicar inclusive na incubação dos ovos. Pode fazer com que os ovos eles não se desenvolvam, né? Isso a gente não tem esse dado, por isso que a gente está fazendo uma pesquisa fazem quase 10 anos, né? Então a gente tem um aparelho que a gente enterra próximo a um ninho, né? Na mesma altura da areia, e constantemente a gente faz a leitura, né? Para ter esses dados, né? Outra ameaça à sobrevivência dos animais é a pesca ilegal. Cerca de 1000 tartarugas olivas são perdidas anualmente no litoral de Sergipe. Elas se alimentam principalmente de camarões, que são alvos dos pescadores. Como a pesca não é seletiva, acaba arrastando também as tartarugas. Hoje a principal ameaça para as tartarugas marinhas é a rede de pesca, né? A rede, os anzóis, diferentes pescarias interagem com as tartarugas, não de maneira direta, né? A gente fala que é uma captura incidental, né? Que o alvo da pescaria é outro, mas as tartarugas, por estarem na mesma área, né, de sobreposição, elas acabam interagindo, e isso é um impacto que realmente ele é atual, ele tem grande importância, né, para as tartarugas, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, e a gente tem trabalhado, né, constantemente com isso desde a década de 90, e a gente ainda tem impacto. Aqui no litoral de Sergipe, por exemplo, a gente perde mais ou menos 1000 tartarugas olivas, né, em fase adulta de reprodução, para a rede do arrasto. Então é um impacto que ele tem ameaçado muito as tartarugas, né? Então, só reforçando, toda quinta-feira temos o quadro É o Bicho, esse quadro que traz informações relevantes sobre a conscientização, sobre os cuidados com a população animal. E você pode enviar também o vídeo do seu bichinho de estimação. Você que tem 1, 2, 3, vários bichinhos de estimação em sua casa, conta pra gente de que maneira ele deixa o seu lar mais afetuoso. Faça um vídeo com o celular deitado, na horizontal, envie pra gente pelo WhatsApp do BG, 996520105. Você também pode enviar a foto do seu animalzinho que está desaparecido e nós vamos ajudar você a encontrá-lo. Então, espere o seu bichinho de estimação aqui no quadro É o Bicho na próxima quinta-feira. Lembra de dizer seu nome completo, você telespectador, você telespectadora, o bairro onde você mora, a cidade onde você mora e depois, então, o vídeo e o nome do seu bichinho de estimação. Vamos para o intervalo agora, mas é bem rapidinho. A gente volta já.
Estamos de volta com o seu Balanço Geral, agradecendo sempre a sua audiência, você que está na capital ou no interior do estado. E olha, tomou posse no mês passado a nova mesa diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Sergipe, para falar sobre o cenário do setor e as perspectivas nesse momento de retomada da economia. Eu converso agora via Skype com o presidente da ABHI em Sergipe, professor José Wilson Santos. Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral, bem-vindo à TV Atalaia. Muito obrigada por essa conexão conosco. O setor de turismo e também o setor hoteleiro foram dois setores bastante afetados durante a pandemia. Nessa fase atual pandêmica mais controlada, em decorrência da vacinação, temos uma situação de melhora no cenário econômico, de retorno das atividades, sem praticamente restrições. Qual a expectativa de agora em diante, após tantos fatores que contribuíram negativamente para o setor hoteleiro? Bom dia. Um bom dia para você, um bom dia a todos os sergipanos. É um prazer estar aqui comunicando o nosso otimismo. Eu quero deixar muito claro que a palavra de ordem da nossa gestão, e como pessoa, como empresário, como sergipano, é otimismo, e que possamos informar tudo aquilo que possa refletir na vida do sergipano, na vida das pessoas, e que tenhamos um cenário muito melhor, pensando no que aconteceu nos últimos 18 meses. Então, eu acredito que Sergipe está preparado para enfrentar os desafios que estão vindo. Sabemos que empreender num estado pequeno, empreender em turismo, onde não há uma cultura de empreendedorismo para o turismo, não é tarefa fácil. Mas Sergipe está vivendo um novo cenário. Então, eu acredito no cenário, eu acredito em todas as forças que possam se concentrar nesse momento de retomada da economia e, consequentemente, do turismo, para que possamos fazer muito mais e melhor em relação ao que já foi feito até agora. A pandemia, eu entendo que foi um momento de reflexão, uma parada para o mundo e uma parada para Sergipe, que vai refletir muito positivamente no cenário que virá. Qual é o reflexo agora atual? Como o senhor desenharia o atual cenário hoteleiro aqui em Sergipe? Porque há alguns meses atrás nós tínhamos um cenário bastante triste, com vários trabalhadores afastados das suas funções, naquele contrato estabelecido e permitido pelo governo, muitos hotéis fechados, e agora a gente tem um cenário totalmente diferente. Como é que o senhor redesenha esse cenário atual aqui em Sergipe? Então, eu acredito no cenário de turismo, eu acredito no pensamento, na ideia que fortalece os hoteleiros, que é de união, de compreensão das nossas potencialidades. E eu, como liderança do segmento, eu tenho uma história com origem na educação, acredito muito na educação. Então, nós vamos investir muito no empreendedorismo hoteleiro, para que possamos, através da educação, fortalecer esse cenário, tornando Sergipe um destino desejado pelos brasileiros e pelo mundo. Para que possamos fazer mais e melhor, há necessidade de se investir em formação empreendedora dos hoteleiros, assim como uma formação técnica de todos aqueles e toda a equipe operacional, para que o turista ele seja acolhido em Sergipe. Eu também repito, digo sempre para todo o segmento, que a hotelaria não precisa somente locar quartos, vender quartos. Nós precisamos, acima de tudo, colocar a hospitalidade como uma marca do bons serviços em Sergipe. Então, é nessa perspectiva que nós estamos construindo um novo cenário, um cenário otimista. Sergipe precisa aprender ainda mais, porque nós já recebemos muito bem o turista. Isso, o que eu estou colocando aqui agora, é resultado de pesquisa. Se vocês observarem o sentimento dos turistas que vêm a Sergipe, eles permanecem e voltam muito satisfeitos com o desejo de retornar. E eu acredito que nós precisamos fazer ainda mais e melhor para que esse turista se sinta bem em Sergipe. Então, não é somente o segmento hoteleiro que vai mudar esse cenário. Nós precisamos integrar todo o trade turístico, porque turismo se faz com arte, turismo se faz com cultura, turismo se faz com eventos, turismo se faz com gastronomia.
E nós somos muito fortes em Sergipe para poder oferecer o que os outros estados estão fazendo. Sabemos que fazer comparação é algo que discrimina. Então, eu, na condição de sergipano, me sinto muito à vontade para comparar de forma bastante sutil, dizendo que nós temos todo o potencial. Nós precisamos fazer aquilo que os demais estados fizeram e que o resultado foi muito bom. Então, é só saber fazer, porque o potencial do Sergipe é muito grande para que estejamos na vitrine de todo o segmento turístico e que possamos receber um número máximo de turistas. Precisamos melhorar somente a nossa infraestrutura. Uhum. O senhor poderia citar na prática quais dessas ações foram tomadas em outros estados do Brasil e não foram praticadas aqui em Sergipe, que de agora em diante é interessante adotar essas ações? Então, eu entendo que em outros estados tiveram a preocupação de divulgar o destino, mas eles também se preocuparam em cuidar do destino. Então, não adianta você divulgar o destino, dizer que nós temos, o turista chegar e não encontrar aquilo que foi vendido, aquilo que foi apresentado. Então, nós temos uma infraestrutura, uma cidade empreendedora, e eu estou falando no direcionamento do turismo, tá? Uma cidade empreendedora, ela precisa ter infraestrutura, ela precisa ter uma cultura empreendedora, ela precisa ter um cenário favorável para o turismo. O que é um cenário favorável para o turismo? Eu não repetiria tudo, mas eu diria que turismo gosta de história, turista gosta de história, turista gosta de arte, turista gosta de cultura, turista gosta de eventos, o turista precisa ter... o turista ele é proativo, então ele precisa ter todo um cenário que favoreça essa proatividade. Outros estados fizeram o quê? Divulgaram muito o destino, investiram muito na divulgação do destino, e nós precisamos em Sergipe, porque nós temos um estado que recebe... Quantos rios nós recebemos? Nós recebemos o rio mais importante da nação, que é o Rio São Francisco. Nós recebemos o Rio Vaza Barris, que encontra com o Atlântico dentro da Grande Aracaju, passando por municípios como Itapuranga e São Cristóvão. Então, nós precisamos cuidar melhor desse destino, para que o turista seja recebido com acolhimento, com conforto, e se sinta bem no estado, para que simultaneamente a gente possa divulgar isso. Então, o mundo precisa saber o que nós temos, mas o mundo precisa saber o que nós fazemos. Uhum. Esse é um dos aspectos, é a divulgação do destino, para responder a sua pergunta. Sim. Além dessa questão da infraestrutura, o senhor tocou agora há pouco na questão cultural, a identidade do nosso povo, a promoção da nossa cultura, a educação, a simpatia ao lidar nas relações ali de compra e venda, tudo isso é muito importante. O retorno das nossas festas de forró, as nossas tradicionais festas de forró, né, marca registrada do nosso Nordeste, o senhor acredita que o retorno dos forrós vai ajudar, esse retorno vai ajudar a impulsionar, a atrair mais turistas por aqui? Olha, gostei da sua pergunta, mas acreditar é algo muito abstrato. Isso é concreto. O forró, a cultura junina do nosso estado é a força do turismo. Então, nós precisamos, como sergipanos, como empreendedores do turismo, discutir um pouco mais, pensar de forma mais ampliada o que nós podemos oferecer para o turista nesse período junino. Eu não gosto de nada de fazer o que o mundo está fazendo. Eu gosto de fazer algo diferente. Então, nós não podemos repetir os cenários que foram apresentados para o turista em anos anteriores. Nós podemos fazer tudo que deu certo, mas precisamos melhorar. Então, festejos juninos para o turista precisa ter conforto, precisa ter infraestrutura. Então, o turista precisa ir a Aracaju e ter um ambiente coberto, aconchegante, com gastronomia, com todas as expressões culturais, para que ele se envolva e que o turismo sergipano seja de experiência. Então, daria um exemplo muito simples de experiência, que nós somos fortes em quadrilha. Todas aquelas manifestações, e por que não criar um cenário que o turista possa se envolver naquelas manifestações, dançando a quadrilha, uma escola para aprender a dançar o forró. Eu não sei se isso tem sido feito com muita proatividade. Eu lembro que tudo que se fazia em Sergipe, no São João, era com muito ênfase.
municípios que investiam como Estância, com o Barco do Fogo, a Guerra de Espadas. Outros municípios investiam na contratação de bandas de renome, bandas com nome nacional. Eu penso que tudo isso é importante. Agora, isso depende de um planejamento. Nós já estamos há menos de 60 dias, ou há 60 dias do São João. Então, está na hora de abraçarmos essa causa. Eu e o setor turístico já está fazendo a sua parte, tá? Nós estamos unidos, integrados, para promovermos um São João na perspectiva do turista, aquele que ocupa os nossos hotéis. Que tenhamos um acolhimento, que o turista venha a Sergipe e já tem uma programação muito bem definida para ser recepcionado pelos nossos hotéis. Isso no segmento privado. Mas estamos dialogando com o poder público e estamos otimistas também que teremos uma super programação, mesmo num período pós-pandemia, com todas as dificuldades em se contratar artistas, isso eu tenho conhecimento. O Brasil voltou com toda a vontade de promover eventos. E há uma dificuldade muito grande de encontrar bons artistas. O setor hoteleiro já tem uma programação definida para recepcionar os nossos turistas no ambiente rural, muito pertinho de Aracaju, que, assim, nós temos certeza que o turista do hotel, ele será muito bem acolhido, mas não adianta só o turista do hotel ser bem acolhido. O turista sergipano também, inclusive o turista interno, o turista do estado, que sai do interior, que vinha para a capital, que sai da capital, que vá para o interior, e que nesse destino ele encontre aquilo que possa fazer bem para a sua alma, que possa se sentir bem, porque turismo é isso, turismo é felicidade. A gente busca no turismo momentos felizes para a nossa vida. Verdade. E as ideias inovadoras precisam sair do papel. Por exemplo, essa escola para ensinar turistas a dançar forró, né? A gente tem quadrilheiros talentosos distribuídos aí pelo Sergipe e isso precisa ser colocado mais em prática para se ter até uma atividade diurna, né, para os turistas que chegam. Muito obrigada, viu? A gente quer agradecer a sua participação, senhor Wilson Santos, o presidente da ABHI. Muito obrigada e bom dia. Olha, eu que agradeço e se tiver um momento para as considerações finais, eu quero dizer que não somente o São João, mas eu sou defensor e já está definido que o nosso pré-Caju vai voltar. Aracaju será a cidade dos melhores réveillons do mundo. Isso você pode ter certeza, se depender de mim, se depender da minha boa vontade, do meu diálogo com todos os segmentos, inclusive vocês da imprensa precisam colaborar muito para que o turismo possa chegar num momento ou numa posição privilegiada nesse país. Verdade, contem com a gente, viu? Obrigada e bom dia e que esse ano seja realmente um ano promissor para a nossa economia e para o nosso turismo. Obrigada, até a próxima. Com certeza, muita paz para todos nós. Obrigada. E agora vamos falar sobre o stand-up paddle, um esporte que surgiu no início da década de 60 nas Ilhas Havaianas dos Estados Unidos. No Brasil, a modalidade surgiu inicialmente nas praias do Rio de Janeiro e São Paulo. Aos poucos, esse esporte, stand-up paddle, começa a ganhar cada vez mais adeptos aqui em Sergipe. Que tal participar de um esporte que precisa de equilíbrio, tranquilidade e muita atenção? Estamos falando do stand-up paddle, uma prática esportiva em que a pessoa fica em pé no que eles chamam de SUP, um estilo de prancha, remando e se deslocando pelas águas. O stand-up é uma academia a céu aberto e um divã de terapeuta. É bem fácil fazer se a pessoa pegar o equipamento certo. Aqui na Laje do Titio as pranchas são propícias a isso, a quem está aprendendo, a querendo iniciar. E posteriormente, se a pessoa quiser se aprimorar, tem que procurar um profissional de educação física que entenda de stand-up para melhorar a sua performance. Mas no mais, é que nem andar de bicicleta, patins, é bem fácil. O esporte tem se tornado um atrativo para homens, mulheres, crianças e até animais, que decidem se aventurar em uma atividade considerada aeróbica, ou seja, que traz benefícios para a saúde do corpo. Trabalha o corpo inteiro, principalmente a mente. E as pranchas aqui propiciam justamente isso, você vir desfrutar aqui as margens do Vaza Barris com a família e faz tudo de bom para o condicionamento físico da pessoa. O esporte foi criado em meados da década de 60 no Havaí e de lá para cá tem conquistado um grande público que aderiu à prática esportiva.
A história lembra um pouco a do surf, mas a grande diferença é que no surf você precisa de agilidade e rapidez. Já aqui no stand-up paddle é preciso mais tranquilidade e realizar o esporte em águas mais tranquilas. A exemplo daqui, no Rio Vaza Barris. Aqui no Vaza Barris é ideal, tem várias rotas, a gente entra no mangue, vai no goré, vai no viral, mas um conselho, se a pessoa não souber remar, tem que ficar aqui na frente e procurar uma pessoa para te instruir, porque a água não tem cabelo e não é kimono. Essa é a primeira vez que Leila decidiu encarar o stand-up paddle. E o que a encorajou foi o solzão sergipano e a vontade de enfrentar novos desafios. Na verdade, assim, eu sempre marquei com minhas amigas de vir pra cá e aprender. A gente sempre vem, fica no bar, mas nunca tive coragem. O que inspirou hoje? Hoje o dia tá bom. Sempre quando eu venho tá meio nublado, hoje o dia tá bonito, tá um dia lindo. Eu disse, não, vou testar. Dia de desafio. Dia de desafio, vamos superar, né? Minha habilidade de vencer desafios é ilimitada. O stand-up paddle ganhou tantos amantes que hoje em dia campeonatos são realizados a fim de movimentar e estimular cada vez mais o esporte no estado. Renato foi o sergipano que representou o estado e o Nordeste. Em 2016 foi campeão brasileiro e vice-campeão nordestino. Segundo ele, para chegar até lá foi preciso muito treino. Tem que se dedicar ao esporte, tem que largar tudo e se dedicar ao esporte mesmo. A zona de expansão tem sido um local adequado e muito procurado para a realização desse tipo de esporte e reunido muitos amantes da prática esportiva. Mas para começar a fazer o que eles chamam de SUP, é preciso algumas recomendações. Com o equipamento certo, a pessoa fica em 5 minutos, não é brincadeira, aqui nós temos remadores de todas as idades. Lembram da Leila, que estava praticando pela primeira vez? Foi com a remada dali e outra daqui que ela ficou invicta e não caiu da prancha. Muito massa. Viu que logo no começo eu ia levando um caldo ali, mas consegui equilibrar na prancha. Aí é fácil, é só você pegar a técnica. E assim chegamos ao finalzinho do Balanço Geral amanhã. Obrigada pela companhia. Aproveite o seu feriado. Na sequência tem o Câmara em Ação, depois Mora Sergipe. E ao meio-dia tem mais Balanço Geral com Sérgio Cursino. Aí a gente volta a se encontrar amanhã, bem cedinho, às 6h30 da manhã, aqui na TV Atalaia, TV dos Sergipanos, em clima de balanço, em clima de beijo.